Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Nascimento e junto com o Matheus Silva e a Janaína Medeiros, nós estamos aqui no Congresso Brasileiro de Geologia para falar sobre o Geoparque Aspirante Seridó e sua relação com as características fundamentais de um geoparque mundial da Unesco. Bem, a Unesco hoje, ou melhor dizendo, desde 2015, tem o Programa Internacional de Geociência e Geoparques, o International Geoscience and Geoparks Program, que é ele que atribui o título de Geoparque Mundial da Unesco, ou Unesco Global Geoparques, e preconiza a necessidade de todo território que quer ser um geoparque apresentar 4 características fundamentais. São elas: ter um patrimônio geológico de valor internacional, apresentar um modelo de gestão, dar visibilidade ao território e trabalhar em rede. Então, essas são características pré-requisitos básicos para qualquer território que tem interesse em se tornar um geoparque. Então, o nosso objetivo aqui é apresentar em detalhes essas características e correlacioná-las com aquelas que a gente encontra no território do Geoparque Aspirante Seridó, que está situado aqui no extremo nordeste do Brasil. E para isso, o que foi que a gente fez? A gente revisou vários trabalhos que versam sobre a importância das 4 características para um geoparque, além das inúmeras ações que a gente vem realizando dentro do território do Geoparque Aspirante Seridó. Então ele é de suma importância para todos aqueles que trabalham com projetos, com aspirantes e mesmo com o Geoparque Mundial, porque é de suma importância que essas 4 características sejam trabalhadas dentro do território. Mas vocês devem estar perguntando, principalmente aqueles que ainda não sabem o que é um geoparque. Então eu trago o conceito que a própria Unesco trabalha, para vocês entenderem do que é que a gente está falando. Então, geoparque, na verdade, são áreas geográficas únicas. Então, o importante que é do ponto de vista da geodiversidade associada à bio e à cultura, você tem que ter características únicas no território, tá? Então é importante que o território não se repita em termos dessas características geológicas, por exemplo, com outras áreas no planeta ou efetivamente na região onde você se encontra. Além disso, essas áreas geográficas elas têm que ser unificadas. O que é que significa isso? Se eu estou tratando aí de 2 ou mais municípios com um limite territorial, esses municípios têm que estar interligados entre si. E essas áreas elas precisam apresentar locais e paisagem de significado geológico internacional. Então aqui entra de suma importância a participação de profissionais da área de geociência, de geólogos, mais especificamente, para poder identificar dentre aqueles locais de interesse geológico quais os que têm valor internacional, quais os que têm relevância internacional. Então essas áreas elas também são gerenciadas com um conceito holístico que envolve proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Aqui mesmo no Congresso Brasileiro de Geologia a gente traz outros trabalhos focados no Geoparque Aspirante Seridó e um deles foca bem a questão da educação e como a gente está promovendo isso, principalmente nessa época de pandemia. Então depois dá uma passada lá na programação e assiste lá esse trabalho. O Geoparque Seridó está situado aqui no extremo nordeste da América do Sul, por que não do Brasil, na porção centro-sul do estado do Rio Grande do Norte, a capital está aqui, e contempla 6 municípios, Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, além de Carnaúba dos Dantas e Parelhas, com cerca de 2.800 km². Vejam, aquilo que a gente falou no conceito, todos os municípios estão interligados entre si, e além disso nós temos aqui 21 locais que foram mapeados para identificar esse patrimônio geológico, dos quais alguns têm têm relevância internacional. Fora isso, a gente tem no território fauna e flora típica de um bioma único no mundo, que é o bioma Caatinga, e uma cultura que vocês vão conhecer aos poucos ao longo do trabalho. A gente está falando de um território que trabalha dentro de uma gestão participativa e que promove o desenvolvimento sustentável centrado na conservação, na educação e no turismo nesses últimos 10 anos. Mas
quais são as características fundamentais para eu me tornar um geoparque mundial da Unesco? Onde qualquer, e aí fica a dica para vocês, onde qualquer projeto ou aspirante, ou mesmo geoparque, porque os geoparques mundiais são revalidados a cada 4 anos, então eles têm que seguir essa premissa de ter essas 4 características bem identificadas. Então, vamos começar, a gente está dentro de um congresso de geologia, vamos falar primeiro do patrimônio geológico de valor internacional, mas é importante porque a gente vai tratar ainda da gestão, da visibilidade e do trabalho em rede, né, o que o pessoal chama de network. Então, o que é que significa ter um patrimônio geológico de valor internacional? É óbvio, para se tornar um geoparque mundial da Unesco, você precisa identificar na área se você tem esse patrimônio de valor internacional. Então, através do inventário dos locais de interesse geológico e depois da quantificação desses locais, utilizando vários critérios e diferentes metodologias, você vai poder caracterizar qual a relevância desses seus afloramentos, desses seus locais de interesse geológico que têm valor científico, educativo e ou turístico. Né? Então, usando metodologias distintas, você pode verificar se ele tem sim relevância internacional, ou nacional, ou regional, ou mesmo local. Quando você submete sua candidatura, você faz um documento que você explica por que aqueles locais que você identificou têm essa relevância. Então, esse documento ele é avaliado por profissionais capacitados, que está dentro da equipe de avaliação do programa da Unesco, e eles se baseiam em pesquisas internacionais revisadas por pares, né? São profissionais membros da IUGS, então de uma Associação Internacional de Ciências Geológicas, onde eles vão fazer uma avaliação comparativa global dos sítios que você identificou com outros ao redor do mundo. A segunda característica é a gestão. Todo geoparque mundial da Unesco tem que ser gerido por um corpo com existência legal, reconhecido e dentro dos termos da legislação nacional. Então, se a gente está falando de Brasil, o geoparque pode ser gerido por uma associação, por um consórcio, por uma fundação, por uma ONG e outras entidades, uma cooperativa, mas tem que legalmente existir esse modelo de gestão, caso contrário, o processo não avança na avaliação para se tornar geoparque mundial. Então esse órgão de gestão ele deve estar devidamente equipado, né, dentro de todo o território e, obviamente, incluir os atores e as autoridades locais e regionais. Esses geoparques mundiais da Unesco, por exemplo, ele exige um plano de gestão. Então é importante que você tenha um plano de gestão. É importante que esse plano de gestão, por exemplo, incorpore nele governança, desenvolvimento, comunicação, proteção dos locais, infraestrutura, finanças, que, ao meu ver, é um dos problemas ligados aos projetos de geoparque no Brasil. Quem é que financia essas ações? Né? E, obviamente, as parcerias dos geoparques mundiais da Unesco. Terceira característica, visibilidade. Os geoparques eles promovem desenvolvimento econômico local sustentável. E das vertentes dessa promoção é o geoturismo. Então, a intenção é você estimular o geoturismo na área. E com isso é crucial que esse geoparque tenha visibilidade. Não só os visitantes, mas principalmente os habitantes locais, eles precisam encontrar facilmente informações relevantes sobre o geoparque, sobre onde eles vivem. Né? Então, assim sendo, o Geoparque Mundial da Unesco precisa fornecer informações como, por exemplo, um website, folhetos, mapas, que conectem esses locais de interesses geológicos, tá, com outros pontos de interesse no território. E, por fim, a quarta característica, chamada de trabalho em rede ou network, né, ela não envolve apenas a cooperação de quem trabalha com o geoparque junto à população local, aquela que vive no território, mas também compreende a cooperação com outros geoparques mundiais, através, por exemplo, da Rede Mundial de Geoparque, né, ou a GGN, que é a Global Geoparque Network, e também as redes regionais, que no nosso caso é a Rede Latino-Americana e Caribenha de Geoparque. Trabalhar em conjunto com parceiros internacionais, por exemplo, é a principal razão para um geoparque mundial se tornar membro dessa rede internacional, da GGN que a gente falou. Então, afiliar-se à Rede Mundial de Geoparque é obrigatório para qualquer geoparque mundial. Vale enfatizar que essa associação, né, nessa associação você tem que pagar uma taxa para fazer parte dessa associação, mas esse valor é revertido a várias atividades que promovem
entre o geoparque que está associado e a associação como um todo. Então é importante que a gente tenha que ultrapassar fronteiras e contribuir para o aumento da compreensão dessa temática, da forma que a gente, por exemplo, está fazendo aqui no Congresso Brasileiro de Geologia. E aí vocês devem estar me perguntando, mas o trabalho vai mostrar como é que o Geoparque Seridó se relaciona com as 4 características. Então é isso que a gente vai apresentar para vocês. Então a primeira característica, se lembram lá atrás? Patrimônio geológico de valor internacional. Como é que isso foi identificado no Geoparque Seridó? Então, dentro do território, vocês se lembram, 21 geossítios foram mapeados. O geossítio Mina Brejuí, ele mostra-se como um geossítio de relevância internacional, seja qual for o método de avaliação quantitativa. Qualquer um deles, aqui eu trago 2 que a gente trabalhou, o Pereira 2010, né, o amigo Ricardo Pereira, professor lá da Universidade Federal da Bahia, e o Brilha 2016, com um outro método. Né? Qual é a principal característica internacional em termos geológicos? São as mineralizações de tungstênio, tá? Encontrados nas scheelitas, que estão hospedadas nas rochas calcilicáticas. Então, isso aqui, pessoal, é estudado, trabalhado, pesquisado desde a década de 40, 50, depois com mais ênfase na década de 80, 90 e mais recentemente por pesquisadores de várias partes do mundo. Né? No entanto, no território, além da mina Brejuí, a gente identificou outros 3 dos 21 inventariados. São eles o Açude Boqueirão, os Quênios dos Apertados e o Vale Vulcânico. Então vejam que o nosso patrimônio geológico identificado em 21 geossítios, tá, é bastante diversificado e centra na mineralização de scheelita e nos relevos de exceção essa relevância internacional. Então aqui a gente tem um trabalho que mostra bem isso. Esse trabalho, né, publicado recentemente na GeoHeritage, trata sobre a evolução da tipologia dos valores de uso, risco de degradação e da relevância desses 21 geossítios identificados no Geoparque Aspirante Seridó. Então a gente identificou o valor científico dos 21, o uso educacional e o uso turístico. Essa metodologia que foi empregada, que é a do Brilha 2016, amparada na questão numérica do GeoCity, que é o aplicativo do Serviço Geológico, tá? Mostra que geossítios que apresentam valores superiores a 300 pontos do ponto de vista científico, e aí entram vários critérios, tá? Não é só a questão da publicação ou das publicações internacionais, seja na forma de dissertações, teses ou artigos, tem outros critérios, mostra que acima de 300 eu considero o meu geossítio como de relevância internacional. Então estão aqui, ó, os 4 que eu citei. Mina Brejuí, em primeiro lugar, quase 350 pontos, além do Açude Boqueirão, dos Quênios dos Apertados e do Vale Vulcânico. Mas aqui também a gente avaliou o uso educacional, o uso turístico para todos os 21 e quais os geossítios que têm maior ou menor risco de degradação. Então veja que esse trabalho ele é bem completo e quem tem interesse vai lá no site da GeoHeritage e baixa porque ele traz essa panorâmica. Rapidamente, quais são esses geossítios? Mina Brejuí, aqui a gente vê a geodiversidade não só na superfície do geoparque, mas em subsuperfície, tá? A gente identifica essas características que nós citamos de valor internacional, de relevância internacional, principalmente através do minério, tá? Isso tudo está representado também no Museu de Mineralogia e no Memorial Tomás Salustino. Aqui é Açude Boqueirão, veja o relevo de exceção caracterizado lá no território, né? Aqui se associa a questões culturais com a princesa adormecida. Olha a princesa deitada aqui, seu nariz, sua boca, né? Seus seios. Opa, vamos pular aqui. Aqui você tem no topo da serra, ó, nessa porção aqui do topo da serra, onde o mouse está com o cursor, você tem, né, galerias onde você extrai aqui nos pegmatitos diferentes bens minerais. Aqui outro relevo de exceção, também dentro da relevância internacional, os Quênios dos Apertados. Aqui um mega dique de pegmatito, onde o colega Matheus aqui está admirando o contato com os quartzitos. E aqui a gente tem um vale vulcânico, né, com derrame de rochas basálticas, mas não só derrame, como também de junções colunares, que aqui estão furando. Então cuidado quem está assistindo a apresentação, estão furando a tela aqui na forma de charutos e na forma de canudos. Tá?
Segundo item, segunda característica de gestão, então o Geoparque Seridó, ele hoje é um consórcio público intermunicipal, ele promove ferramentas de gestão e de planejamento territorial e, dentre a sua missão, né, é contribuir para a proteção, aprimoramento e promoção do patrimônio natural e cultural, além de disseminar conhecimento científico, desenvolver programas educacionais e práticas turísticas. A gente trabalhou dentro de um conceito de parcerias e o governo do estado, né, desde 2016, criou um decreto cuja definição foi trabalhar qual a criação e o respectivo regime jurídico, e aí eu agradeço aqui o governo do estado, né, agradeço aqui a Procuradoria do Estado, a amiga Marjorie, né, que incentivou isso e a gente conseguiu unir vários atores, aí em torno de 30, então vejam que tinham atores, né, do Poder Executivo do Estado, pessoal da Secretaria Estadual de Turismo, Empresa de Promoção Turística, Procuradoria Geral, Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Fundação José Augusto, está ligada à cultura, Fundação de Apoio à Pesquisa, a Universidade do Estado, mas também eram parceiros, um representante da Prefeitura e um da Câmara Municipal dos 6 municípios, que, né, contemplam o Geoparque, e também representantes a níveis federais e entidades do terceiro setor e principalmente da comunidade. Então a gente tinha gente do IFAM, da UFRN, da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, da Associação, né, da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó, do Serviço Geológico, a CPRM. Então todos aqui, ó, várias reuniões ao longo de 2 anos, todos discutindo qual o melhor modelo jurídico para se chegar ao final e trabalhar o Geoparque nessa questão da gestão. Então hoje nós somos um consórcio público intermunicipal, o conselho administrativo é dado pelo presidente, o prefeito de Currais Novos, Aldon Júnior, aqui o vice-presidente é o prefeito de Carnaúba dos Dantas, Gilson, e, né, o secretário é o consorciado de Lagoa Nova, o prefeito Luciano Santos. E o conselho fiscal é dado pelo prefeito de Cerro Corá, Acari e Parelhas, através do amigo Raimundo, Fernando e Tiago. Então vejam que eles aqui, inclusive, estão assinando, né, documentos oficiais do consórcio para permitir com que a gente avance. Avançando numa perspectiva de comitê gestor. Então esse comitê gestor é dado pela diretora executiva, a nossa chefe, a Janaína, tá? Eu sou o coordenador científico e junto com 17 outros pesquisadores da UFRN, UERN, IFRN, CPRM, de várias regiões aqui do Rio Grande do Norte, a gente trabalha nessa perspectiva. Ainda temos assessoria jurídica, contábil, e cada município está cedendo uma pessoa para trabalhar dentro do comitê técnico. Aqui é o documento que representa a criação do CNPJ. Visibilidade, vamos adiantar o passo aqui. É óbvio que nós estamos aí trabalhando a visibilidade dentro dos relacionamentos digitais, por exemplo. Nós temos o nosso site, que atualmente passa por atualização. Nós temos nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Nós temos mapas, né? Nós temos inúmeras publicações que viabilizam isso. Então aqui, se tiverem afim depois, dá uma sacada no nosso site, dá uma sacada lá no nosso canal no YouTube, né, com vários vídeos importantes e interessantes, aqui no Facebook, aqui nós estamos no Instagram, aqui no Twitter. Então não tem como você não deixar de saber o que é que está acontecendo no território. E aqui o LinkedIn, tá? Então, nossas redes sociais, ok? Aqui é o nosso mapa geológico, já numa forma final que foi submetida para a Unesco durante nossa candidatura, mas nós temos um mapa geoturístico do Geoparque, aqui com várias informações, com brincadeiras, com coisas mais alusivas a temas ligadas à geologia, e esse é o outro lado do mapa, onde você dobra ele, ele fica pequenininho e você vai passear no território, tá? E por fim, trabalho em rede, né? O network, ele é dado quando o Geoparque começa a trabalhar em rede com inúmeras outras entidades, sejam elas municipais, estaduais e federais. E a gente cita aqui duas parcerias internacionais, né? Aqui onde a gente faz parte de um projeto no âmbito de cooperação interterritorial e transacional, né, junto com o pessoal de Portugal, então é o projeto 3G, Geoturismo, Geoeducação e Geoconservação, capitaneado aqui pela Adrimag, que é uma associação de desenvolvimento rural que integra as serras do Montemuro, Arada e
gralheira lá em Portugal, né, principalmente na região do Arouca. Esse projeto ele tem vários parceiros em Portugal, a Adrimag, que eu citei, mas o Geoparque Açores, associações de desenvolvimento locais e rurais. Nós estamos aqui dentro daqueles países de língua portuguesa, então, além da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Geoparque Aspirante Seridó, o Geoparque Araripe faz parte, e na Europa com a Federação Europarque e com o pessoal do Geoparque Aspirante de Moldávia, tá? E esses são os principais objetivos do projeto 3G, que era até 2021 esse ano, mas foi adiado a 2023 por causa da pandemia. Então a gente vai trabalhar nessa perspectiva junto a esses geoparques internacionais. E mais recentemente nós integramos um projeto chamado GeoFood para o desenvolvimento sustentável de geoparques mundiais da Unesco, aprovado recentemente dentro da lista de projetos do IGCP, do Programa de Geociências Internacionais, dentro do subtópico Geopatrimônio para o Desenvolvimento Sustentável, onde nós, dentre vários geoparques mundiais, nós estamos aqui junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com o Geoparque Aspirante Seridó, dentro de um grande projeto relacionado ao GeoFood, que é um novo conceito, né, que associa geologia, geopatrimônio com valores naturais e culturais do território. A gente quer, no futuro muito breve, colocar nossa bolinha verde aqui e fazer parte dessa lista seleta de geoparques mundiais da Unesco, que trabalha com uma marca, né, uma marca oficial chamada GeoFood. É isso, pessoal. Vejam que a gente está seguindo no caminho certo, a gente está seguindo no caminho rumo à obtenção do título de Geoparque Mundial, sempre ligado às 4 características fundamentais. Então, fica o recado. É de suma importância que, se você faz parte de um projeto, se você já é um aspirante, ou mesmo um Geoparque Mundial, trabalhe seus territórios atento a essas 4 características, esses 4 pilares de qualquer Geoparque Mundial da Unesco. Deixa aqui meu contato, meu e-mail, meu zap, qualquer informação adicional. Entre aí, ó, viram que nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Não deixe de curtir nossos vídeos, né, de se inscrever no nosso canal, de curtir nossas postagens, porque a gente está em todas essas redes. Tá ok? Aproveita, tem outros trabalhos muito interessantes sobre o Geoparque Seridó na programação do Congresso Brasileiro de Geologia. Deixa aqui meu forte abraço e, por favor, se cuidem, tá bom? Tamo juntos.